Fala, meus queridos amigos, estou aqui de volta. Terminei o dia de trabalho hoje, pensei, por que não? Cada dia que vai passando eu vou dando uma melhorada, vou tendo reflexões, e depois de terminar toda a minha rotina diária, falei, bom, vou gravar um vídeo. Porque, como eu já tenho falado, para mim tem servido quase como uma terapia, que é como se eu estivesse revisitando coisas que eu passei a refletir. Para vocês que não estão acompanhando, vocês ainda não pegaram na frequência, se vocês não viram os vídeos anteriores, sobre como tem se comportado a minha ansiedade um pouco mais elevada. Então, é uma coisa que está presente na minha vida há muitos anos, praticamente desde a minha infância, mas só mais recentemente, nos últimos anos, eu passei a tratar, eu passei a entender, eu passei a me conhecer. E como parte de recuperação da criação de conteúdo que eu venho fazendo ao longo do tempo, venho aqui também fazendo a minha parte e atualizando a galera que tá sempre curiosa para saber como é que eu tô, que vem nas redes sociais perguntar, pô, Vitor, como é que tu tá? Sumiu e tal. Aí eu venho aqui, aproveito, uma coisa vai ajudando a outra. Então, assim, aos pouquinhos vou me recuperando, vou tendo mais ideias e a gente vai, de certa forma, se readaptando. Então, assim, hoje o que eu vou falar é sobre o que que eu refleti hoje, sobre as minhas questões. Eu adquiri o hábito de escrever, né? Voltei a escrever muito, eu leio e escrevo muito. E a escrita, principalmente, minha irmã sempre foi uma pessoa que escrevia muito e eu nunca levei isso para mim. Eu achava que eu podia é, otimizar, tornar mais eficiente escrever no celular. E, na verdade, eu só estava trazendo mais vício para mim, né? Porque eu não saía do celular. E a escrita, cara, tem várias qualidades, né? Você fica mais focado, você treina ali seu cérebro, as ideias vão clareando mais, você tira pensamentos da cabeça, que isso talvez seja para mim o fundamental, foi porque eu recomecei a escrever, porque eu comecei a tirar pensamentos que não faziam sentido na minha cabeça, e a partir do momento que eu escrevi, aquilo me aliviava muito mais. Então, assim, aí no passar desse tempo, né, que eu já tô já tendo que suportar esse processo, esse sentimento mais elevado, lembrando, né, que a ansiedade é um sentimento normal. Só que em mim, e entre muitas pessoas que vêm me acompanhando aqui, comentando, é algo bem incomum, né? Que acaba se tornando mais exacerbado do que deveria. Então eu comecei dentro de terapia, da psicologia, a internalizar e buscar raízes, porque a ansiedade em si é uma consequência. Para mim, acaba sendo uma consequência de algo que já está enterrado aqui em mim, eu não sei dizer o que que é, alguma coisa que começou a ser gerada lá na fase da infância, na adolescência, início da fase adulta, que foi sendo alimentado, até que chegou um momento em que meu corpo falou, Vitor, para tudo, para, para. Sei lá, eu tava até lendo, pô, a crise dos 30 anos, tô com 33, pô. Assim, tu vai começando a pesquisar, procurar, isso é a vantagem e a desvantagem da internet. A vantagem é que você vê muitos casos semelhantes e outros que você acaba vendo coisas muito mais exageradas e que não tem muito a ver contigo, você acaba absorvendo e aquilo gera mais ansiedade. Então, assim, a terapia, a psiquiatria comigo são fundamentais. Eu não procuro tanto mais para não ficar muito bitolado, né? Mas aos poucos, à medida que eu vou me sentindo mais seguro de mim, eu vou botando de novo o pé na água para poder. Aí eu leio, bom, isso não faz sentido e tal. Eu não fico procurando muito, não procuro um motivo para me gerar uma nova crise. Então, assim, que eu venho pensando muito hoje, eu falo, cara, em algum momento da vida eu acelerei muito a minha vida, eu acelerei demais. Então, assim, é característico, né, da maioria das pessoas estar sempre em busca de alguma coisa, em busca de crescimento, estuda, trabalho, relação, network, papapá. E assim, para quem tá aqui no canal já comigo, já tem 2 anos que eu crio conteúdo para cá, que eu comecei como estudo, eu comecei a estudar tanto, aprofundar tanto, que eu não tava botando limite para mim, eu não tava mais botando um limite de tempo. E quando eu via, era praticamente 24 horas estudando, 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 e às vezes até considerando que eu estava estudando. Na verdade, eu só estava fomentando um vício na internet, né? Isso me faz refletir hoje, por que que eu acelerei tantas coisas? Vieram muitas coisas positivas, profissionais, vieram coisas pessoais muito boas, mas eu trouxe também uma carga comigo desnecessária. Eu remexi no meu passado e trouxe coisas que já estavam enraizadas, que aí eu paro para analisar, não, eu acho que foi necessário, foi importante passar por isso, senão eu nunca ia descobrir que eu tinha um negócio, um problema ali para resolver. E aí você vai desencavando, desenterrando vários problemas que você passa pela tua fase de mais novo, e você tem duas questões, né? Eu tenho duas questões. Ou eu fujo do problema ou eu encaro ele. Nesse momento eu estou encarando ele.
porque eu passei muito tempo da minha vida fugindo. Então, assim, são coisas assim, tá, gente? Não são coisas, nossa, que problema. Não, são coisas banais do dia a dia, coisas que você já fez, que você deixou de fazer, uma amizade que você interrompeu, um relacionamento que você não digeriu bem, uma atitude no trabalho que não foi bem vista durante uma época. Então, assim, certas coisas você vai desencadeando, vai buscando e vai entendendo certos padrões. E assim eu tô me passando por esse processo de autoconhecimento. Então, eu fui buscando por que que eu acelerei tanto a minha vida, né? Trouxe benefícios, mas trouxe malefícios junto. E aí, ao mesmo tempo, porra, qual era o meu propósito? Qual era o meu propósito quando eu era criança? O que que eu queria ser quando crescer? E o que que eu me tornei? Será que o Vitor lá de trás ele teria orgulho, teria satisfação de onde a gente chegou? Será que a gente se desviou um certo caminho? Será que a gente ouviu muitas ideias que não eram nossas e que tiraram a gente do caminho? Então, assim, e aí, cara, repito, não é um aconselhamento isso daqui, pelo contrário, isso aqui é um diário, é meu diário de ansiedade, de como eu lido com a minha, como ela começou a aparecer. Com muita ajuda profissional, eu tô aprendendo a lidar com essas questões, essas perguntas que eu venho me fazendo, que são naturais até, de certa forma, para pessoas comuns, pessoas normais do dia a dia, beleza? Só que quando você, como eu, não tem um controle muito bom dos pensamentos, você acaba perdendo o limite ali. Quando você vê, você já está conjecturando, criando ideias, criando mundos que não existem e talvez eles nunca venham a existir, né? Então, o que que eu quero da minha vida? Por que que eu faço o que eu faço? E antes que fale, não é nada, não tem nada a ver com a minha profissão de hoje em dia, mas ao longo dos 33 anos que eu tenho de vida, por que que eu fiz o que fiz? Onde eu quero chegar? O que que eu quero fazer? O que que eu quero ser? O que que eu preciso verdadeiramente? Eu basicamente sempre pensei, cara, eu preciso de alimentação, eu preciso de uma casa, eu preciso de roupa, eu gostaria de ter uma família, né? Eu gosto de estudar e me desenvolver, beleza. Tá. E aí, a partir desse momento que você estabiliza certas prioridades, você passa. Eu tô falando você, mas eu tô me falando de mim mesmo, como se você estivesse falando comigo, enfim. Mas é como se eu tivesse me desprendido de certos valores meus, do que eu buscava, e eu comecei a procurar mais. Então, quando eu comecei a ver, essa busca do mais, mais, começou a gerar mais ansiedade, né? Bom, eu tenho isso, putz, mas eu podia ter aquilo, né? Mas eu parei de pensar do benefício, do que aquilo traria para o meu propósito de vida. E quando eu fui vendo, bom, cara, fui escalando, 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 e quando eu deveria estar pensando, tendo momentos de lazer, momentos de relaxamento, eu estava ainda estruturando, tal. Veio a época da pandemia, que eu acho que foi muito pesada, na cabeça de todo mundo, óbvio, mas na minha, principalmente nessas questões, que o meu nível de produtividade precisou ser aumentado vezes 10. Mas não porque alguém me pediu, foi porque eu defini, eu decidi que eu precisava ser mais produtivo, eu precisava crescer e tá, pá, pá, pá. Tive muito desenvolvimento, mas a que preço, né? Então, eu acelerei demais, principalmente nesse período, e hoje talvez eu comece a colher as consequências, né? Trouxe muitas coisas positivas, mas as consequências de não lidar com meus sentimentos, elas começaram a aparecer. E aí vieram as crises de ansiedade mais forte, mais recente, a que teve 1 mês e meio, que eu venho contando nos últimos vídeos. E aí, assim, tá, comecei a recuperar, comecei a tratar a consequência do que aconteceu, agora eu preciso buscar as raízes, né? E aí eu olho e falo, cara, tudo que eu conquistei, profissional, pessoal, amizades, ligações, tudo que veio na minha vida. E aí? O que que é que eu queria de verdade? Será que, cara, eu acho que eu saí muito do caminho. E aí começo a rever certas ações e aí eu vou baixando, eu começo a baixar um pouco a minha linha de raciocínio, né? Tá, vamos reorganizar para onde eu vou botar força, para onde eu vou caminhar, né? E aí entra uma coisa muito importante na minha vida, que é a minha filha, que eu falo com muita frequência. A Joana trouxe uma virada de chave na minha vida que é impressionante. Ao mesmo tempo em que em 2019 ela nasce, eu começo a querer prover mais e garantir e ser um pai presente, ser um pai que está junto. E à medida que eu achava que eu estava ali, pô, eu tô educando e tal, pera, né? Foi quando eu comecei a refletir. Eu acho que é ela que está começando a me ensinar.
porque ela está começando a me dar a oportunidade de trazer de volta uma criança que existia em mim, que eu não lembrava mais que existia. Então, a partir do momento que eu tenho e dou atenção para ela, nos momentos de lazer, nos momentos de ensinar, de educar, eu estou passando para ela, mas ela também está trazendo de volta, me mostrando as limitações que ela possui como criança, normal, e que eu tenho que respeitar certos limites do crescimento e desenvolvimento dela. Não forçar tanto a evolução, né? Deixar de forma natural que ela consiga colocar para fora tudo que ela tem de potencialidade dela mesma, que ela vai se conhecer, até nos momentos de frustração, nos momentos de ócio, né? Ela tem momentos de irritação, que ela se incomoda, que ela vai chorar, e são nesses momentos que talvez ela vá se desenvolvendo cada vez mais, e eu tô sempre ao lado, ajudando, brincando, ensinando, fazendo o que é possível, e fica sempre para mim um ensinamento, né? De novo, ela acaba me dando muita aula também. Então, o amadurecimento vem. Então, eu busco não perder essas oportunidades com ela, porque eu me preencho. E aí, isso meio que se retroalimenta. Começou a retroalimentar, eu comecei a refletir agora, depois da crise, que, velho, meu propósito de vida era a minha família, meu propósito era ter filho, cuidar e tal. E às vezes eu tô tão acelerado que, velho, eu tenho que desacelerar, tirar o pé do acelerador, senão eu vou perder certas coisas. E isso me fez me cobrar muito lá atrás. Eu me cobrei demais. Por mais que eu achasse que eu fosse um grande pai, eu ainda achava que eu devia muito mais e devia muito mais. E a ponto de trocar momentos até de lazer meu, pequenos, tá? Pequeno momento, não falo assim de passar um dia fora, não. Tô falando assim de ficar meia hora assistindo um jogo de futebol, eu me culpar. Eu achar que tá. Não, eu devia estar brincando. Mesmo depois de ter ficado 2 horas brincando, fazendo um trabalho com a minha filha, fazendo comida, enfim. Então, entende? Então, aí vem desencadeia uma sequência de coisas. Mas graças a Deus hoje eu venho tratando, venho me organizando, venho me conhecendo e venho com muitas mudanças em cima de mim. Vem muitas mudanças que eu venho fazendo comigo mesmo, né, para poder me desenvolver. Então, meus amigos, esse foi meu diário de hoje, a minha reflexão de hoje do que eu venho passando, como eu venho evoluindo. Espero que, de certa forma, isso sirva de forma positiva para quem me acompanha aqui, que a gente possa crescer juntos e mais à frente estar cuidando muito melhor disso. Valeu? Um beijo, minha amiga, meu amigo, e até a próxima. Tchau. Tchau, 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 tchau.